Quando foi que você parou de desenhar? Quando foi que a sua vida saiu do colorido e passou a ser tão preto e branco? Quando foi que você perdeu a curiosidade sobre as coisas que existem ao nosso redor, no nosso universo? Quando foi que você perdeu a perspectiva de um futuro, de sua felicidade? Essas são perguntas que faz a gente se questionar bastante sobre quem somos e sobre o que queremos do nosso futuro. Quando a gente vai saindo da infância para a adolescência, para a fase adulta, essas coisas vão se perdendo no tempo. Mas será que essas coisas não são importantes para a nossa vida? Ou será que sou eu ou você que não dá devida importância à criatividade, às emoções, às nossas expressões? Quando nós somos crianças, a gente tem uma grande curiosidade, a gente aproveita muito o nosso presente, por isso a gente é mais feliz. Às vezes, na correria do nosso dia a dia, a gente não para agradecer, para olhar o sol se pôr, para olhar o sol nascer. A gente não tem tempo para agradecer pelas coisas simples do nosso dia, por acordar, por ir dormir, por ter saúde para poder trabalhar. Às vezes a gente só reclama que tem que acordar cedo, reclama que tem que ir trabalhar, reclama do dinheiro que tá pouco, reclama das contas para pagar, reclama que acordou cedo para ir trabalhar e estava chovendo, reclama do chefe, reclama de tudo. E muitas vezes a gente não agradece pelo pouco que a gente tem. Então me diga uma coisa, se eu não consigo agradecer por um prato de comida que eu tenho hoje, por uma cama que eu tenho para dormir, como que eu vou agradecer mais à frente por uma grande conquista? Quando a gente é criança, tudo é motivo para felicidade. Tudo é motivo para alegria. A gente já acorda com aquela vontade de viver, sabendo que tem um dia inteiro para aproveitar. Mas quando a gente é adulto, a gente acorda com uma preguiça, porque sabe que precisa trabalhar, que tem muitas metas, que tem muitas coisas para fazer durante esse dia e a gente não quer nem sair da cama. Nos falta aquela motivação, nos falta aquele gás que a gente não tem mais, que quando a gente era criança a gente tinha de sobra, né? Mas quando a gente é adulto, a gente não tem mais. Não tem mais essa vontade de viver, esse espírito de acordar e de querer abraçar o mundo. E aos poucos a gente vai perdendo todas as cores daquele arco-íris que a gente tinha quando era criança e a nossa vida vai ficando um preto e o branco. Tudo vai perdendo a cor, as coisas vão perdendo a graça. O Natal não é mais como era antes. Os nossos aniversários não tem mais aquela festa. A nossa mãe não faz mais aquele bolo enorme e convida os nossos colegas de escola. A gente nem tem mais os colegas de escola. A gente agora só tem um emprego e contas para pagar. Mas por que a vida fica tão chata? Será que somos nós que permitimos que a vida fique desse jeito? Ou será que apenas é como as coisas devem acontecer? Será que é o destino da gente? Eu digo que não. Esse não é o nosso destino. Nós nascemos para ser felizes e às vezes a gente fica procurando a nossa felicidade na conclusão de alguma coisa. Se eu estou estudando, eu só vou ser feliz quando eu conseguir terminar os meus estudos. Se eu estou na faculdade, eu só vou ser feliz quando eu conseguir meu diploma. Se eu estou juntando dinheiro para comprar um carro, eu só vou ser feliz quando eu ter aquele carro. E às vezes a gente se frustra. Porque quando a gente consegue aquela meta, quando a gente consegue cumprir aquele objetivo, aquela conquista tão sonhada, a gente simplesmente não valoriza tanto. Sabe aquele ditado que diz que quando a gente tem as coisas a gente não dá o valor, né? A gente só dá o valor depois que perde? É justamente isso. A nossa felicidade não está na conquista das coisas. A nossa felicidade não está na conclusão das coisas. E sim num processo. O processo é a nossa felicidade. Às vezes a gente fica vendo uma criança tão feliz cantando com uma colher. A gente vê as crianças tão felizes simplesmente brincando com terra. Simplesmente uma coisa... Simplesmente, né? Simplesmente uma coisa simples que faz a criança ser tão feliz. E por que às vezes essas coisas simples não nos faz feliz? As crianças, elas veem felicidade em tudo porque elas amam o processo. Elas ficam felizes porque elas reconhecem que a felicidade é o processo, mesmo sem elas terem noção daquilo, sabe? Então a criança, ela não fica feliz quando ela vai terminar a escola. Ela tá feliz porque ela tem que ir para a escola todos os dias para encontrar os seus colegas,
colegas, para aprender coisas novas, para ter uma convivência e novas experiências e novos aprendizados. Mas a gente não vê dessa forma. Depois que a gente fica adulto, a gente só quer concluir as coisas, porque a gente acredita, porque tem na nossa cabeça que só vai ser feliz depois que concluir, depois que terminar. Mas depois que a gente termina, a gente vê que a gente não aproveitou o suficiente. Eu mesmo, depois que terminei o ensino médio, eu fiquei tão arrependido de não ter aproveitado mais, de não ter ficado mais feliz durante os meus 3 anos de ensino médio. Tem tanta coisa que eu poderia ter feito e eu não fiz, e agora eu não tenho mais a opção de fazer. O que já passou, passou. Por isso eu repito, a felicidade está no processo das coisas e não na conclusão. Então, mastigando mais um pouco sobre esse título aqui do vídeo, quando você parou de desenhar? Vamos dar uma importância aos nossos hobbies do nosso dia? A gente pensa que não tem importância nenhuma você desenhar, você pintar, mas essas coisas ajudam muito pra gente que está na fase adulta, sabe? Então a gente parou de fazer essas coisas, mas essas coisas têm uma importância muito grande na nossa vida. Então agora eu vou te dar 5 motivos para você voltar a desenhar, para você voltar a ter um hobby, para você voltar a ter um tempo para você e desenvolver a sua criatividade. Primeiro, essas atividades elas ajudam a reduzir o estresse. Então me diga uma coisa, qual é o adulto hoje em dia que não tem estresse, que não passa um perrengue no dia, que não tem um pepino para descascar? Olha, todos nós, né? Então, já que essas atividades ajudam a reduzir o estresse, por que a gente não faz isso sempre, né? Segundo, autoconfiança. Quando você desenha, quando você faz uma pintura, quando você faz alguma coisa que expresse algo que você está sentindo naquele momento, isso tudo nos traz uma grande autoconfiança, porque você vai acreditar em você mesmo, você vai acreditar que é capaz de fazer determinada coisa, você vai acreditar que é capaz de fazer qualquer coisa, na verdade, né? Você vai se sentir mais confiante em que você consegue fazer uma coisa sua, sem precisar que as outras pessoas julguem, porque a nossa arte, a nossa expressão é algo nosso, é algo muito opcional. Então você vai fazer algo sem precisar esperar uma crítica. Às vezes no nosso trabalho a gente está sempre fazendo o melhor, esperando ter alguma crítica, né? Esperando que alguém elogie, esperando que alguém fale que o seu trabalho está bem feito. Mas quando a gente se expressa com a nossa opinião em uma forma de hobby, em uma forma de desenho, em uma forma de pintura, a gente não vai esperar nenhuma crítica, simplesmente é o que você quer fazer e é o que você fez. Isso tudo nos traz grande autoconfiança. Fortalecimento do cérebro. Essas atividades aí, gente, que desenvolvem a nossa criatividade, fortalecem muito o nosso cérebro, trazendo mais confiança, trazendo mais autoestima e fortalecendo as nossas memórias, deixando aí a nossa capacidade cerebral um pouquinho melhor. A gente vai ser mais criativo, a gente vai ficar mais ligado nas coisas, sabe? Vai ativar o seu intelectual. Então, se você se sente meio perdido aí das ideias, sem conseguir fazer uma leitura bem feita, sem conseguir focar o seu cérebro em determinada tarefa, essas atividades vão ajudar muito você. Melhora na resolução de problemas. Estimular a criatividade ajuda a gente a resolver os nossos problemas do dia a dia. Às vezes você fica sem saber qual o rumo que vai tomar, qual a resolução para aquele problema, e às vezes é uma coisa tão simples, é apenas você que não está enxergando da forma correta. Estimular a criatividade ajuda muito você a resolver os seus problemas do dia, porque vai trabalhar o seu cérebro, vai fortalecê-lo e vai fazer com que você pense melhor, com que você reflita melhor sobre coisas às vezes que muito simples e que a gente fica crescendo, né, transformando em uma bola de neve. Melhora na comunicação. Do jeito que a gente desenha, do jeito que a gente dança, que a gente canta, a gente se expressa como indivíduo, a gente ajuda a se conectar com o nosso ambiente, com a nossa natureza, com a nossa essência própria. Isso tudo melhora na nossa autoexpressão, no jeito que a gente se expressa. Muitas vezes tem pessoas que não conseguem falar o que sentem, mas elas conseguem pintar o que elas sentem, elas conseguem desenhar o que estão sentindo. Eu tô até me emocionando. Beleza, vamos lá. Então isso tudo melhora na nossa comunicação. Às vezes a gente se sente preso, se sente como se tivesse um cadeado dentro da gente, e quando a gente começa a desenvolver as nossas habilidades, a soltar um pouco da nossa expressão, mesmo que não seja de forma direta, isso tudo ajuda a gente a se comunicar melhor e se expressar melhor. Para finalizar esse vídeo, eu quero deixar essa frase aqui, gente, para vocês. A criatividade não é algo que a gente perdeu na infância, mas é uma chama que pode ser
reacesa em qualquer momento da nossa vida. Então não tem essa de só as crianças desenham, só as crianças fazem arte. Não, esqueça isso. Qualquer pessoa em qualquer fase da vida pode expressar-se através da arte, através do desenho, através da dança, da música, enfim. Redescubra os seus hobbies. O que você gostava de fazer quando era criança? Você era uma criança que desenhava? Você fazia esculturas de barro, de terra? Como assim de modelar? Me diz aí. O que é que você fazia quando era criança? Então eu acredito que você consegue tirar 10 minutos aí do seu dia para dedicar a você. Porque não vai ser um tempo perdido, mas vai ser um tempo investido. Eu sou o Santi, esse foi o vídeo. Um abraço virtual para todo mundo e valeu!